Olá, boa noite a todos. Neste novo vídeo, eu gostaria de tratar do artigo 494 do Código de Processo Civil, que fala sobre alteração da sentença. Então, diz o artigo 494 do Código de Processo Civil vigente: publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Inciso 1. Para corrigir de ofício a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Inciso 2, por meios de embargos de declaração. Bem, em primeiro lugar, existe uma imprecisão aqui no artigo que ele fala só poderá alterar a sentença. Bem, nós vimos já no vídeo anterior que a lei prevê as possibilidades do juiz se retratar quando há interposição de apelação. Nós vimos que no CPC anterior, no CPC precedente, na sua redação derradeira, ela previa a possibilidade do juiz se retratar ao receber a apelação contra o indeferimento da inicial e também ao receber a apelação contra a improcedência liminar de pedido prevista no artigo 285-A. Em suma, nas duas possibilidades de julgamentos liminares da causa previstas no Código, ou seja, nas hipóteses em que a lei admite que o juiz julgue a ação de plano sem sequer promover a citação do réu. Pois bem, essas duas hipóteses foram mantidas no novo Código de Processo Civil, no indeferimento da inicial no artigo 330 e a improcedência liminar do pedido no artigo 331, no artigo 332. E nos dois artigos se mantém a possibilidade do juiz se retratar ao receber a apelação, agora no prazo uniforme de 5 dias. Portanto, o juiz, se porventura ao receber uma apelação contra o indeferimento da inicial ou uma apelação contra a improcedência liminar do pedido, se ele se retratar, ele estará modificando a sua sentença. E vimos também que foi acrescido pelo novo Código de Processo Civil um parágrafo 7º ao artigo 485, que estabelece a possibilidade do juiz se retratar no mesmo prazo de 5 dias em toda e qualquer apelação contra a sentença terminativa. Então, existem outras possibilidades do juiz alterar a sentença ao receber a apelação no prazo de 5 dias, notadamente, ao receber a apelação contra qualquer sentença terminativa, incluindo aí a apelação contra o indeferimento inicial, e também na apelação contra a improcedência liminar do pedido, que é uma decisão de mérito. Então, na realidade, o que o legislador quer dizer aqui no artigo 494, falando publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la, na verdade, ele está querendo se referir ao juízo de integração, quando ele quer integrar a sentença, e não propriamente se retratar, modificar o mérito da sua decisão. Então, digamos, seria melhor a redação do artigo, porque uma coisa é modificar o mérito da decisão, a outra é ele integrar a decisão em razão de um vício. Então, seria melhor que a redação do artigo fosse publicada a sentença, o juiz poderá integrá-la quando? Lembrando que integrar significa completar a decisão, integrar a decisão, certo? Em razão de um vício. Pois bem, no inciso 1, feita essa ressalva, que aqui ele está falando de integração, que existem outras possibilidades que o juiz pode alterar a sentença e alterar de fato, que é revisar o mérito da decisão nas hipóteses da improcedência liminar do pedido e nas hipóteses da apelação contra a sentença terminativa. Então, o juiz, nesse caso aqui, que ele vai fazer integração, no inciso 1 ele prevê que o juiz pode corrigir de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erro de cálculo. De forma mais simplificada, seria para corrigir erro material.
Então, se houver um erro material, por exemplo, um erro decorrente de um erro de digitação, ao invés de, quando o juiz elabora uma sentença em cima da outra e esquece de alterar o dispositivo de procedente para improcedente ou vice-versa, ou porque esquece de alterar o nome da parte no dispositivo, qualquer erro material o juiz pode corrigir depois de publicada a sentença. No caso do erro material, ele é considerado um erro, uma matéria de ordem pública, então esse erro ele pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, e segundo a doutrina e a jurisprudência, ele é um erro que pode ser corrigido mesmo após o trânsito em julgado. Então, não raro, a correção de erro material de sentença durante a fase de liquidação ou de cumprimento de sentença. Então, não há preclusão, né, para a correção de erro material e sequer a coisa julgada impede a correção do erro material, certo? No inciso 2º, há a previsão de que o juiz pode alterar a sentença, ou seja, integrar a sentença, por meio de embargos de declaração. Recordo que os embargos de declaração, tradicionalmente, no direito brasileiro, eles eram cabíveis por obscuridade, contradição e omissão. O novo CPC manteve essas 3 hipóteses de cabimento, né, no artigo 1022, e acresceu uma nova hipótese, que é a possibilidade de opor embargos de declaração por erro material. Bem, se nós analisarmos o 1022, que prevê o cabimento de embargos de declaração por erro material, com o inciso 1 do artigo 494, nós vimos que aqui que existe uma certa repetição. Ora, se é possível eu alegar o erro material nos embargos de declaração, por outro lado, é possível que eu alegue erro material, né, por mera petição, porque está previsto no inciso 1, fora, além dos embargos de declaração. Em resumo, o erro material ele pode ser alegado por mera petição pela parte interessada, a qualquer tempo, porque não há preclusão, né? Ele pode ser conhecido de ofício pelo juiz a qualquer tempo, porque é matéria de ordem pública, ou, se a parte constatar o erro material dentro do prazo dos embargos de declaração, ele pode alegá-lo incluindo como matéria de embargos declaratórios. Em outras palavras, o erro material pode ser alegado por embargos de declaração, oposto no prazo de 5 dias, com fundamento no artigo 1022, inciso 3º, ou, né, fora do prazo, por mera petição a qualquer tempo, porque é uma matéria de ordem pública, que não é passível preclusão, e até mesmo após a coisa julgada pode ser alegada. E nada impede que o juiz de ofício conheça o erro material e o corrija a qualquer tempo. Eu faço uma crítica aqui que existe, a meu ver, houve um erro do legislador com base na jurisprudência que entendia que o erro material poderia ser alegado por meio de embargos de declaração. Na realidade, se o erro material é uma matéria de ordem pública que pode ser alegado a qualquer tempo por mera petição, na verdade ele poderia ser alegado por embargos de declaração, assim como ele poderia ser alegado no bojo da apelação. Então, a minha discordância não é que o erro material não possa ser alegado em embargos de declaração, mas sim que ele seja uma hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Lembrando que os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, né? Se tudo que pode ser alegado por mera petição, nada impede que seja incluso num recurso, como os embargos, como uma questão, digamos, prévia, alguma questão preliminar, certo?